Aí Paulo ele vem discorrendo e fala das alianças, das promessas, do culto, do que foi prometido, das promessas a Israel, bem como do próprio Cristo, da tribo de Judá. Daí entra o peso do pecado de Esaú, porque Esaú, se fosse por ele, não viriam as 12 tribos, dentre elas Judá. A semelhança dos dois filhos de Judá, que Deus os matou por não querer gerar descendência, e o que Tamar fez, né, se fazendo de prostituta para que não faltasse descendência a Judá, e daí nasceu o Senhor, né, mais à frente da tribo de Judá. O pecado de Esaú não foi pequeno. Depois nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 12, versos 15 a 16, que depois no 17 ele busca com choro e não se achou lugar de arrependimento, porque Deus endurece a quem quer. Aqui é um pecado gravíssimo, mesmo sendo advertido, porque ele vinha de uma linhagem de Abraão e de Isaac, e aí nós vemos o termo profanou, ele era profano. Quando a gente vai para Hebreus 10, nós vemos que aqueles que profanaram o sangue da aliança fizeram isso deliberadamente. E o exemplo que nos é dado ali em Hebreus 12, 15 é Esaú, e uma advertência para não sermos parecidos com ele, para não desenvolvermos um coração de incredulidade já do capítulo 3, versos 12 a 15, e nos apartarmos da graça e nos afastarmos de Deus por causa da dureza do engano do pecado, do Hebreus 3, 12 e 15, Hebreus 12 e 15, né? Hebreus capítulo 3, verso 12 a 14, e Hebreus capítulo 12, verso 15. Então nós vemos aqui que tanto Esaú, por isso que nós estamos falando, não há predestinação de indivíduos, tanto que a nação de Israel foi predestinada dentro desse contexto. Quando Paulo fala nem todos de Israel são israelitas, não está dizendo, Paulo continua falando sobre Israel, porque depois ele fala do nascimento, depois ele fala de Isaac, ele fala de Sara, ele fala do nascimento dos dois meninos, e as tribos, as 12 tribos que compõem a plenitude das 10 casas e as 2 casas, que nós vemos esse ajuntamento para esse propósito da eleição, né? Porque nós vemos que Romanos 9, 11, quando fala, não eram os gêmeos ainda nascidos, nem praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. A eleição ia prevalecer independente do que fizessem. A eleição, o propósito é a eleição. Tanto que em Romanos 11 tem arminiano que não entende. Aí o pessoal fica fazendo comentário aí, parece que eu não tenho culpa se vocês não estão inteirados no assunto. Quando a gente olha para Romanos 11, verso 26 a 28, nós vemos o cumprimento dessa eleição, do propósito de Deus, da eleição de Romanos 9, 11. Porque nós vemos esse desfecho que Daniel está falando ali, esse desfecho de Romanos 9, 11, da eleição, que está lá registrado em Romanos 11, 26 a 28, é perfeito o reagrupamento do povo judeu nos quatro cantos ou 4 ventos da terra, de acordo com Levítico 23, 22, de acordo com Isaías 11, 12, de acordo com Mateus 29, 31, é o desfecho do que Daniel vê no capítulo 2, verso 34, 35 e verso 45, a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é o próprio Cristo, porque todas as referências de Sião e do Cordeiro em Sião é com relação a Israel, né? Depois da entrada dos gentios, todo Israel será salvo, porque de Sião virá o libertador. E aí nós vemos esse ajuntamento das 12 tribos e das 10 casas e das 2 casas, né, de Israel e de Judá, reino do norte e reino do sul. Então, em nenhum momento Paulo enfia a igreja aqui no meio da questão de Jacó e Esaú. Ele só está dizendo, não é de indivíduos, porque alguns caíram, alguns, nem todos que são de Israel são israelitas de fato. Alguns caíram, porque Romanos 11, 20 fala que foi pela incredulidade deles que eles caíram.
Lucas 19, 41, 44 fala que a partir do momento em que eles rejeitaram e não reconheceram o tempo da visitação, então aquilo ficou oculto aos olhos deles. Mas há uma promessa de reino futuro de Mateus 23, 39, e não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Por isso que eu estou falando que é amplo, então tem que entender um pouquinho, porque não adianta vir fazer comentário se você nem sabe o que está acontecendo. Você não está falando com qualquer pessoa, a gente sabe o que está falando aqui, dentro de um panorama. Você não quer que eu fale aí em 9 minutos, a gente vai falar toda a escatologia, toda a soteriologia e falo com humildade, não estou falando com arrogância não. Então é amplo, é ampla a compreensão. Então nós vemos em Romanos 11, 20, Paulo falando assim, olha, eles caíram pela incredulidade, mas há um remanescente, e esse nós estamos falando de hoje em dia, 9 milhões de judeus, que essa geração que retornou em 1948 é aquela que vai ver, que não passará essa geração de Mateus 24, 32 a 34, né? Ou seja, a parábola da figueira, é aquela que floresceu, não é aquela que sofreu aquele juízo calamitoso em 70 depois de Cristo. Todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração, de Mateus 23, 36, que no 24:3 os discípulos fazem a pergunta, né? Então, dize-nos quando sucederão essas coisas. E Jesus já lança uma prospecção futura, diferenciação de 2 templos, da figueira que secou, da figueira que floresceu, e Jesus fala assim, essa figueira que vai voltar e vai florescer, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. É o desfecho de Romanos 11, 26, 28, com relação a Romanos 9, 11, que é a eleição incondicional da etnia. Paulo não está dizendo que a igreja tomou o lugar. E Paulo também não está dizendo que indivíduos da igreja são eleitos incondicionalmente. Tanto que nós vemos que a igreja, em Efésios 2, 12 a 18, ela foi introduzida à comunidade de Israel e feita co-herdeira e co-participante dessas mesmas promessas, Efésios 3, 6. Só que a gente vai lá para Romanos 11, 22 e Paulo fala também para os indivíduos da igreja, tu permanece crendo, considera ser não só a bondade de Deus, porque a bondade de Deus de Romanos 2, 4 nos conduz ao arrependimento, mas considera a severidade também. Amém? Então, nesse vídeo eu quis falar sobre a eleição. O propósito de Deus aqui em Romanos 9, 11 é a eleição. E aí depois no 14 fala que diremos, pois a injustiça da parte de Deus de modo nenhum, porque ele vai punir. Então ele vai reservar para o dia do juízo. Esses que acumulam ira para o dia da ira. Né? Então é só com relação a esses vídeos que nós estamos falando sobre Romanos 9. Um pouquinho mais de compreensão aí sobre Romanos 9. Eu não tenho culpa se alguns não entendem e não sabem nem o que está acontecendo. Até porque todo esse panorama da eleição de Israel, que começa lá em Gênesis 12, e esse período escatológico com relação às 70 semanas, Daniel fala claramente no capítulo 9, verso 19, ele ora pelo povo judeu e a cidade de Jerusalém, e nas 70 semanas, nas primeiras 7 semanas, nas outras 62 semanas, e na última semana a gente vê o templo, a gente vê o Messias, a gente vê Jerusalém, a gente vê a volta de Cristo no Monte das Oliveiras e no Monte do Templo, que é o Monte Sião, no Vale do Ribeiro de Cedron. Então 9:19 oração sobre o povo judeu e a cidade de Jerusalém. 9:24 as 70 semanas são endereçadas ao povo judeu e a cidade de Jerusalém. 10:14 de Daniel é endereçado ao povo judeu e a cidade de Jerusalém. Então o contexto de Romanos 9 aqui, no seu início, está falando de Israel, não está falando da igreja. Amém?